A vida de Billy Graham. Billy Graham não foi apenas um pregador. Ele foi um marco na história do cristianismo moderno. Seu nome ultrapassou fronteiras, idiomas e culturas. Mas sua história começou de maneira simples, em uma pequena fazenda na Carolina do Norte, em 1918. Filho de agricultores, Billy cresceu trabalhando com as mãos, cuidando de gado e acordando cedo para as tarefas do campo. Nada indicava que aquele garoto tímido se tornaria um dos maiores evangelistas do mundo. Mas Deus já enxergava nele algo que o mundo ainda não via. Aos 16 anos, Billy se converteu em um culto de avivamento conduzido pelo evangelista Mordecai Ham. Foi ali, naquele ambiente simples, que ele sentiu o chamado ardendo em seu coração. A partir daquele momento, seu destino mudou para sempre. Ele estudou teologia, tornou-se pastor e começou a pregar em pequenas igrejas, mas não demorou para perceber que seu chamado era maior do que um púlpito local. Billy Graham tinha uma convicção: o mundo inteiro precisa ouvir que Jesus salva. Foi com essa convicção que, em 1949, durante uma cruzada em Los Angeles, sua vida deu uma guinada. A mídia cobriu o evento, multidões apareceram e rapidamente ele se tornou uma figura nacional. Daquele ponto em diante, Billy Graham começou a viajar pelo mundo, organizando grandes cruzadas evangelísticas. O que impressionava não era apenas a quantidade de pessoas, era a clareza da mensagem. Ele não complicava, ele não fazia rodeios, ele apenas dizia: a Bíblia diz, e falava ao coração das pessoas de maneira direta, simples e profunda. Com o passar dos anos, Billy pregou para presidentes, reis, chefes de Estado e para as multidões mais simples. Aconselhou líderes em momentos de crise, esteve presente em momentos-chave da história e manteve sempre a mesma postura: humildade. Para ele, o Evangelho não era um espetáculo, era uma missão. Ele viajava porque acreditava que cada alma importava. Cada pessoa precisava ouvir sobre o amor de Cristo. E por isso, suas cruzadas lotaram estádios ao redor do mundo. Cidades inteiras eram impactadas quando ele chegava. Mas, acima da fama, Billy Graham sempre buscou preservar a integridade. Criou regras para sua equipe, evitou situações que pudessem comprometer seu testemunho e se manteve fiel ao que acreditava. Em um mundo onde tantos líderes caem por orgulho, dinheiro ou escândalos, Billy permaneceu firme, atravessando décadas sem manchas na sua reputação. Quando perguntado sobre o segredo de sua força, ele respondia: meu poder não vem de mim, vem de Deus. Eu apenas obedeço. Essa é a essência de sua história. Um homem simples, transformado por Deus, que se tornou instrumento para alcançar milhões. O legado de Billy Graham. Para entender o legado de Billy Graham, não basta olhar para os números. Embora eles sejam impressionantes, mais de 200 milhões de pessoas ouviram suas mensagens presencialmente. Seus programas de rádio e TV alcançaram continentes inteiros. Seus livros venderam milhões de cópias. Mas o verdadeiro impacto não está nas estatísticas, está nas vidas transformadas. Em cada estádio lotado, havia uma história. Um pai que encontrou esperança. Uma mãe que encontrou paz. Um jovem que decidiu mudar de vida. Uma pessoa perdida que finalmente descobriu o caminho de volta para Deus. Billy Graham sempre disse que o maior milagre não era a multidão, mas cada coração que se rendia a Cristo. Além de suas pregações, Graham criou a Billy Graham Evangelistic Association, que continua ativa até hoje, usando rádio, TV, internet, filmes e treinamentos para levar o Evangelho adiante. Décadas depois, sua voz ainda ecoa no mundo, guiando pessoas a Jesus. Seu legado também envolve uma postura rara entre grandes líderes. Ele nunca usou o púlpito para dividir. Nunca misturou o evangelho com ódio ou extremismos. Mesmo aconselhando presidentes, ele evitava se envolver profundamente em campanhas políticas, porque acreditava que o evangelho é maior do que qualquer ideologia. Billy Graham ensinou algo precioso. Cristo não é de direita nem de esquerda, ele é o Salvador. Sua humildade também marcou gerações. Apesar de sua fama, Billy vivia com simplicidade, evitava privilégios e sempre colocava sua família em primeiro lugar. Amava sua esposa, Ruth, profundamente. A união deles se tornou exemplo de parceria no ministério, porque ela não era apenas sua companheira, mas sua maior intercessora e conselheira. Ao envelhecer,
Billy Graham enfrentou problemas de saúde, mas continuou pregando sempre que podia. E quando percebeu que sua voz já não tinha a mesma força, entregou seu trabalho à nova geração, especialmente ao seu filho Franklin, que hoje lidera a associação. Em 2018, aos 99 anos, Billy Graham partiu deste mundo. Mas antes de morrer, ele deixou uma frase que se tornou inesquecível. Quando ouvirem que eu morri, não acreditem, estarei mais vivo do que nunca, no céu. E é assim que seu legado permanece. Não apenas como um evangelista, mas como um exemplo de vida dedicada a Deus. Um homem que atravessou eras, crises, guerras, mudanças sociais e culturais, sem nunca mudar sua mensagem. Billy Graham provou que quando alguém se entrega totalmente a Deus, Deus usa essa pessoa de maneira extraordinária. Hoje, seu testemunho continua inspirando pastores, líderes, pregadores e cristãos comuns ao redor do mundo. O legado de Billy Graham não termina com sua morte. Ele vive em cada vida alcançada, em cada pregador inspirado, em cada mensagem compartilhada, em cada pessoa que, ao ouvir sua voz, decidiu seguir Jesus. E assim, sua história continua, porque o evangelho que ele pregou é eterno.